Eu sinceramente nunca vi os bolsonaristas tão apavorados como eles estão agora depois da operação da PF contra o Carlos Jordi. A Carla Zambelli é a mais apavorada de todas, ela não sabe onde enfiar a cara. Ela começou a chilicar, pedir CPI contra ministros do STF, PEC para reduzir poderes das instâncias superiores, um chilique absurdo que é menos pior do que o jejum que ela fez recentemente por conta do 8 de janeiro. Mas ela tem motivo para estar com medo, claro, ela foi a única indiciada na CPI dos atos antidemocráticos, ou seja, ela foi abandonada pelos bolsonaristas. Mas esse surto bolsonarista só beneficia o Lula, porque empurra o Alexandre de Moraes para ficar ao lado do governo. Você se recorda de algum outro momento que os bolsonaristas ficaram tão apavorados assim? E qual surto é menos pior da Zambelli? Esse da CPI ou do jejum? Todo esse movimento beneficia o Lula? Coloque a sua opinião. Se você concorda comigo que eles estão apavorados e curte isso, deixa o like e se inscreva no canal. Todo esse desespero bolsonarista aconteceu ou está ocorrendo depois da operação da Polícia Federal que deflagrou busca e apreensão contra o Carlos Jordi, deputado federal bolsonarista do Rio de Janeiro, liderança da oposição na Câmara dos Deputados. Essa situação envolvendo o Carlos Jordi mostra que a Operação Lesa Pátria, que é a operação que está investigando o 8 de janeiro, avançou, deixou de ficar somente ali com os patriotários e começou a ir para cima daqueles que dão o alimento ou a alfafa para o gado bolsonarista. Financiadores, organizadores e também ideológicos ou mentores intelectuais. Então os bolsonaristas eles estão apavorados porque eles olharam a busca e apreensão com o Carlos Jordi e eles sabem que eles poderão ser os próximos alvos. Porque tem muito bolsonarista investigado, temos 3 deputados federais investigados. A Sônia Silvia Wayampi, tem uma outra deputada bolsonarista e aquele André Fernandes, que foi justamente o deputado que protocolou a abertura da CPI dos atos antidemocráticos. Esse desespero todo está fazendo os bolsonaristas passarem vergonha nas redes sociais. Porque eles começaram com um discurso de perseguição. Eu acho que é tão ridículo quanto o chilique da Carla Zambelli. Porque o Rogério Marinho, que é uma liderança bolsonarista no Senado, começou a atacar o Alexandre de Moraes, falar que é uma afronta, que o Carlos Jordi, ele tá sendo investigado, teve busca e apreensão porque ele lidera a oposição, não tem corrupção, não tem desvio de verba, é só uma questão de opinião, faça-me o favor, ô Rogério Marinho. Questão de opinião? Questão de opinião? Não tem corrupção? Ora, eu vi o site lá, o Bastidor, que é um site que a gente traz aqui como referência algumas vezes, não é uma fonte de primeira grandeza, como Folha, Veja, essas coisas. E eles começaram a falar, não, mas essa busca e apreensão, ela foi pautada em indícios frágeis. Que indícios frágeis? O cara tem mais de 600 mensagens trocadas com a liderança extremista, que organizou os atos antidemocráticos e bloqueava estradas. O cara chama o Jordi de meu líder. Ora, indícios frágeis para busca e apreensão? Se tivessem outros indícios, ele deveria ser preso, o Jordi, mas houve busca e apreensão, porque nós precisamos saber qual é de fato a relação dele. O Jordi falou, é só uma relação de apoiador e apoiado. Beleza, agora as investigações vão mostrar. Vão mostrar, porque a gente sabe que tem bolsonarista que participou da organização dos atos antidemocráticos. Nós sabemos disso. Por isso que Zambelli está toda desesperada. Porque ela foi indiciada pela CPI. E ela sabe que ela é um dos principais alvos. Ela sabe que ela já tá lascada por conta daquele episódio que ela correu com a pistola na mão atrás de um jornalista pelas ruas de São Paulo. Ela sabe que o bolsonarismo a culpa pela derrota do Bolsonaro. Ela sabe que ela tá abandonada, ela sabe que ela vai ser caçada e possivelmente presa. Então quando ela vê a Operação Lesa Pátria chegando perto dos parlamentares, ela começa a espernear. Quer ter algum tipo de apoio do bolsonarismo e começa a falar de CPI, resgatando CPI da Lava Toga. Vamos investigar supostos abusos de poder do judiciário. Vamos tentar colocar as PECs para limitar poderes de ministros do STF, para provocarmos mudanças no judiciário. Toda aquela história de Carla Zambelli, que a gente sabe e nós já estamos cansados de ver Zambelli fazendo isso. Mas pelo menos dessa vez, pessoal, é menos ridículo e patético do que o jejum que supostamente ela fez.
Vocês não estão sabendo disso? É, ela tá fazendo jejum. Eu não sei se ela tá com inveja da Joyce Hasselman, porque a Joyce Hasselman, depois que ela deixou de ser parlamentar, ela começou a fazer jejum, não sei que jejum que ela fez. Diz ela que não tem Photoshop nenhum. E ela tá toda sarada, né? Tá toda no shape, toda shapeada, posta foto em poses, como eu posso dizer, em poses mais 16, que é a censura ali, classificação indicativa mais 16, sempre com o biguinho de fora, mostrando que ela tá shapeada. E a Zambelli não tá shapeada, e a Joyce, ela mais opulenta do que a Joyce, e elas têm, parece uma rivalidade, né, pela atenção do Bolsonaro, depois Joyce não quis mais saber do Bolsonaro, então talvez a Zambelli esteja com inveja, ou esteja fazendo o protocolo JH, que é o protocolo da Joyce Hasselman para perda de peso. Porque ela começou a falar que ela iria fazer jejum. Ela entrou em jejum. Na virada do dia 7 pro dia 8 de janeiro, entrei em jejum. 24 horas de jejum e oração. Porque a gente não sabe, talvez pelo 8 de janeiro. Ai, por favor, não evite que a Polícia Federal chegue até minha porta. Só pode ser isso o jejum da Zambelli. Mas é ridículo, patético. A Zambelli, ela tá preocupada porque, como eu falei, ela foi abandonada pelos bolsonaristas. A CPI dos atos antidemocráticos, que foi uma CPI ridícula, os bolsonaristas queriam desgastar o governo e não conseguiram. Resultou no relatório final. Esse relatório indiciou 2 políticos, o Bolsonaro, que não tem mais mandato, e a Carla Zambelli. Se a Carla Zambelli foi indiciada por uma CPI, e a gente sabe que sempre existem acordos na CPI, é porque os bolsonaristas não estão nem aí pra ela. É uma clara e inequívoca demonstração de fraqueza. Então, municiados com o relatório final da CPI também, a Polícia Federal tem tudo para deflagrar uma busca e apreensão contra a Zambelli e quiçá uma prisão. Por isso, ela tá com todo esse desespero, atacando Alexandre de Moraes, jogando a militância bolsonarista contra o STF e contra o ministro. Mas essa situação só beneficia o Lula, como eu tenho falado para vocês. Existe esse pacto do bolsonarismo, não, do judiciário com o executivo. Um pacto para autodefesa ou para uma mútua defesa contra os avanços do legislativo, como a Joyce falou. Ela quer leis para reduzir poderes do judiciário, para provocar mudanças no judiciário. E o executivo tem dificuldades para negociar com o legislativo. Beleza, eu, executivo, estou sendo atacado pelo legislativo. Você, judiciário, está sendo atacado pelo legislativo também. Vamos nos proteger. E com os avanços bolsonaristas, o Lula acolhe o Alexandre de Moraes. Distribui cargos para aliados de Moraes, como o Gonê, Dino no STF, traz o Lewandowski para ser ministro, e várias outras demonstrações, como o Lewandowski colocar o número 2 do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, um aliado do Alexandre de Moraes. Então cada vez mais o Moraes fica mais poderoso porque o Lula dá esse poder a ele, porque os bolsonaristas o empurram para o colo do Lula. Em uma estratégia meio patética, né? Eles lançaram lá uma nota falando que o Alexandre de Moraes deveria se declarar suspeito de julgar os casos do 8 de janeiro. Se ele tivesse mesmo preocupado com a lei e preocupado com, com pacificar o país, ele deveria se declarar suspeito. Um jogo, né, uma casca de banana para falar, olha lá, a gente deu a chance, mas ele quer nos perseguir mesmo. Aquela história bolsonarizoide que a gente já tá acostumado. Mas imagina quando esse povo for preso, hein? O chilique que esse povo vai dar. Eu vou querer ver. E você?